Olá, boa noite a todas as pessoas que nos assistem ao vivo e aquelas que acessarão esse vídeo no futuro. Um bom momento. Agora nós estamos iniciando mais um Encontros e Prosas da Abrapso. E o que é esse Encontros e Prosas? Toda quarta-feira, às 19 horas, a Abrapso transmite uma live com pesquisadores, pesquisadoras, pessoas que atuam no mundo do trabalho, na psicologia ou em outras áreas, estudantes, pessoas ligadas aos movimentos sociais. E em cada live, um tema diferente, com debatedores e com conteúdo qualificado. O acesso é gratuito, ele é aberto a todas as pessoas interessadas, portanto, você pode não somente acompanhar aqui, se for associado da Abrapso, como pode também não sendo pessoa interessada em dialogar com a gente. A participação também é aberta, vocês podem deixar questões, reflexões, perguntas para as nossas debatedoras, e nós vamos fazer essas questões ao final das considerações das pessoas convidadas a cada semana. Bom, eu gostaria de agradecer aqui, antes de a gente iniciar a live de hoje, o debate de hoje, eu queria agradecer a comissão de lives da Abrapso, especialmente a Vanessa Luiz Batista, que é da Diretoria Nacional e da Federal do Ceará, ao João Maurício Braga, que é lá do Regional Rio Grande do Sul, ao Samir Pérez, do Regional Nordeste, e a Valéria Barreiros, que é lá do Núcleo Londrina, Regional do Paraná, que tem colaborado e organizado todo esse processo de lives que vocês estão acompanhando semanalmente aqui com a gente. Ainda eu quero agradecer à Rede Unida, especialmente ao seu coordenador nacional, Túlio Batista, que esteve conosco no processo de divulgação, sugestão de nomes, enfim, organização dessa atividade que temos hoje. Quero já deixar o convite para vocês para as próximas lives. Nós vamos ter lives nas próximas semanas, elas já estão programadas, nós já temos os temas e os convidados. Então, na próxima semana, dia 29 de abril, quarta-feira, também às 19 horas, sempre quarta, sempre às 19, o tema vai ser Indígenas em um Brasil Genocida. Indígenas em um Brasil Genocida. Vai ser uma parceria da Abrapso com o Observatório Indigenista, e nós vamos ter aqui a presença de Querexu Ixapiri, indígena do povo Guarani, foi cacique na terra indígena Itati, Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, vai estar dialogando com a gente. Fábio Ebert da Silva, que tem mestrado em Psicologia pela Federal Fluminense, doutorado em Educação pela Federal do Espírito Santo, também será debatedor na semana que vem. O João Maurício Farias, cientista social, aqui da Abrapso, professor da URGS, também estará nessa live. E no dia 6 de maio, atividade organizada pelo nosso colega Samir Pérez, Infâncias e Isolamento Social, com a Conceição Silva da UERJ, com a Beatriz Corsino, da Universidade Federal Fluminense, e com a Suzana Libardi, da UFAL, e também da Abrapso de Alagoas. Muito bem, então vamos para a nossa discussão de hoje. O tema, nessa parceria com a Rede Unidas, saúde e trabalho no Brasil da pandemia e de Bolsonaro. Nós estaremos aqui com duas pessoas que vão realizar o debate conosco. Para começar, eu quero apresentar o nosso colega Alcindo, médico, doutor em educação, professor da URGS, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Pará, membro do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Intersetorial. Ok, o Alcindo está com o microfone fechado aqui, mas eu dei boa noite para ele. Olá, boa noite a todas e a todos. Teve um pequeno congelamento aí na minha internet, que são esses artifícios, esses artefatos novos aí dos tempos de coronavírus,
mas uma satisfação estar aqui com vocês, e eu agradeço em nome da Rede Unida, do Conselho Nacional de Saúde, sobretudo, o convite para essa atividade. Sem problema nenhum, a gente também está, a gente sabe que esses pequenos delays acontecem, não tem qualquer dificuldade. Bem, e vamos estar também agora com a Maria Dionísia, ela é psicóloga, doutora em psicologia social, docente da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Eu dou o meu boa noite à nossa querida Maria Alcinda, Maria Dionísia, e já deixo a palavra com ela para começar as suas considerações. Muito boa noite. Boa noite, Deise, boa noite, Alcindo, boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí. Então, eu quero começar agradecendo o convite, né, a Abrapso, e também agradecer as pessoas que estão acompanhando aí essa live. Eu vou tentar, acho que estou entendendo que isso aqui é uma roda de conversa, né, só que online. Então, o meu propósito, então, é falar um pouco sobre o trabalho no contexto das crises que nós estamos vivendo, né, uma crise econômica e sanitária, e pensando do ponto de vista de quem vê o trabalho na sua relação com a saúde, né, vou buscar, assim, dar um panorama provocativo para a gente pensar e conversar um pouco, e não uma fala de trazer respostas, que, aliás, é o que menos nós temos nesse momento em que estamos vivendo, né? Então, eu queria começar destacando, assim, um aspecto que é desse cenário da crise, ou da situação atual, né, que eu entendo como mais uma crise do sistema capitalista, que historicamente, né, vem tendo diversas crises, que o próprio sistema acaba por ter mudanças não estruturais, mas mudanças que garantem a manutenção, né? E essa crise em relação ao sistema capitalista, ela não se inicia com a pandemia atual, né? Então, na verdade, não é a pandemia, diferente do que algumas pessoas querem fazer crer, que leva a uma situação econômica difícil, porque essa crise econômica ela já vinha, né, em curso, e esse sistema, que é um sistema, então, destacando aqui, de extrema exploração da classe trabalhadora e do meio ambiente, e que gera uma sociedade de desigualdades. Então, essa pandemia agora que vivemos, da Covid-19, uma situação que leva o mundo inteiro a uma completa excepcionalidade, né? Ela é fruto desse sistema, em muitos sentidos, né? Inclusive por questões ambientais, a gente pode pensar na existência desse vírus e dessa força, né, de contaminação e tal, mas também em relação à própria capacidade de enfrentamento dessa situação de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, essa situação de pandemia, ela escancara, ela deixa óbvia, né, uma situação que, na verdade, já existe, independente do momento de pandemia, né, que é, então, anterior a ela. Uma das questões importantes, eu acho, para pensar na situação em que estamos, é exatamente a questão da desigualdade de condições de vida, né, que é uma questão sistêmica dentro do capitalismo e que vai ter repercussões, obviamente, na própria consequência, né, para as pessoas em relação à Covid-19, né, em relação à doença, tal, em relação à própria transmissão, seja por questões de moradia, de acessos a bens básicos como água e sabão, a alimentação, né, a possibilidade de distanciamento social e etc., e as condições prévias de saúde mesmo, né, que vão também determinar aí o resultado de uma contaminação por esse vírus, né. Então, isso evidencia que a classe trabalhadora, ela, como sempre, ela é atingida e de uma forma sempre muito mais aterradora, né?
E também no próprio trabalho, né, que é a questão que acho que a gente está pensando em discutir aqui nessa mesa, né, acho que o trabalho é um elemento chave para pensarmos, então, essa sociedade das desigualdades, né, e nessa situação em que estamos, a gente podia, pensando o trabalho, já começar com duas perguntas, assim, quem são as pessoas que podem deixar de trabalhar ou que estão conseguindo trabalhar de uma outra forma, por exemplo, à distância, né, como nós, professores universitários, estamos fazendo, para manter esse requerido isolamento social. Mas quem são as pessoas? Todas as pessoas podem fazer isso, né? Isso é possível? E em que condições trabalham aqueles que estão trabalhando presencialmente, né? E que estão tendo que manter a sua circulação, trabalho presencial, inclusive para garantir que parte da população possa fazer o distanciamento que é necessário para a proteção coletiva, né? Acho que também é importante destacar isso, que o distanciamento não é uma proteção do indivíduo que se isola, que se distancia, mas sim de toda a coletividade, né? Esse é um princípio básico aí de um controle epidemiológico de uma doença transmissível, né? Agora, no Brasil, eu estava dizendo, a situação ela já é anterior, né, à situação de pandemia. Nós estamos sob a égide, né, de recentes reformas da legislação trabalhista e previdenciária, né, que já vinha antes do Bolsonaro, mas toda a movimentação para isso, né, mas que se efetiva agora com este governo. Aliás, só um parênteses aí, porque não é esse o nosso foco, mas é um dos motivos que o mantém, né, apesar de características aí que fazem com que pessoas que o apoiaram antes já não o apoiem mais, né, de toda essa característica fascista, etc., mas que o mantém é que ele garante essas reformas e as mudanças que, do ponto de vista econômico, interessam à elite brasileira. Bom, então, esse cenário, né, dessas mudanças, sobretudo a trabalhista e a previdenciária, retirou direitos dos trabalhadores que tinham algum direito. Obviamente que também é bom que a gente reforce isso, assim, nem todos os trabalhadores tinham direitos trabalhistas, considerando que quase metade dos trabalhadores no país, né, já isso há algumas décadas, são trabalhadores daqueles que chamamos de trabalhadores informais, ou seja, aqueles que não têm contrato regular de trabalho e, portanto, nenhum direito trabalhista ou previdenciário. E agora, aqueles que tiveram esses direitos diminuídos, né? Então, isso se dá num cenário de desemprego estrutural e circunstancial que também já estamos vivendo há algumas décadas, né? Então, a gente vê, por exemplo, os trabalhadores que são chamados de uberizados, né, o trabalho uberizado, agora na situação de pandemia, eles estão tomando uma relevância e uma visibilidade, né, porque todos nós estamos precisando, né, dessas entregas a domicílio, né. Então, isso está sendo bastante importante para manter parte da população em distanciamento, né, para manter parte da população em casa. E quem são esses trabalhadores, né, esses que trabalham sem nenhum direito, na verdade, e arcando com todos os custos e os riscos da sua atividade, né, e fazendo jornadas exaustivas, bastante extensas, para conseguir obter um rendimento que garanta minimamente a sua subsistência e existência, né. Eles são trabalhadores extremamente explorados e que garantem aí lucros altíssimos, né, para as ditas plataformas, ou para quem é o dono do capital nas plataformas. Essas de entrega, que são mais conhecidas aí agora, Uber Eats, iFood, Rappi, Log, são várias, né, são inúmeras, na verdade. Esse é um trabalho informal, né, sem nenhum direito assegurado por lei, como eu disse, é o próprio trabalhador que arca e garante os custos
e os riscos da sua atividade. Então, muitas vezes é um bico que se torna uma atividade principal e que deixa de ser temporário, né? A expectativa, dentro da nossa cultura do trabalho e do emprego, né? Que ainda permanece, né? A cultura do emprego e até a ilusão do pleno emprego, a gente sempre tem os trabalhadores com a expectativa de que um dia ele estará num emprego, numa inclusão menos excluída, né? Que não seja temporário. Agora, esse tipo de inserção no mercado de trabalho, ela não é novidade, né? A novidade aqui, então, sempre existiu, como eu disse, há décadas, a gente tem quase que metade da população trabalhadora no mercado informal de trabalho. Agora, a novidade é justamente essa flexibilização da legislação trabalhista brasileira, por exemplo, para favorecer o capital e que vai trazer, então, a institucionalização de algumas formas que eram consideradas até a véspera como uma extrema exploração, né? Então, institucionaliza o bico, traz aí essa figura do trabalho intermitente, por exemplo, em que a pessoa tem um contrato com a empresa, mas que, na verdade, só recebe quando ela é chamada para agir. Então, eu falo que é o bico institucionalizado, né? E nessa flexibilização permite, por exemplo, também a aceitação, né, de situações daquilo que chamamos de escravidão moderna, né, ou contemporânea. Então, tudo que antes era expressão de uma extrema exploração, né, e que justamente a legislação trabalhista buscava fazer um certo equilíbrio nessa relação que é uma relação desigual entre o capital e o trabalho, e agora ela é flexibilizada, então permitindo, legalizando, né, essa exploração que leva a situações próximas à escravidão, inclusive, né. Bom, e o que a pandemia tem a ver com tudo isso, né? O que a Covid-19 tem a ver com essa história que eu estou falando? Bom, então a gente já vinha num cenário, num contexto de trabalho cada vez mais precarizado, com perda de direitos, né? A cada dia um direito a menos, trabalhos em condições, em geral, inadequadas, né, seja do ponto de vista da condição material ou da condição também psicossocial para a realização, e além dessa questão que eu vinha trazendo de não contrato de trabalho, etc., de não direito, de direito algum. E com a pandemia, a gente vai ter alguns fatores que vão agregar a essa situação, né, aspectos, fatores de cargas e desgaste nesse trabalho, né. Então, a gente tem, por exemplo, ou a perda efetiva do emprego, porque isso está acontecendo, né, inclusive com pequenos empregadores. Eu vi aqui na cidade de Botucatu, por exemplo, quando as lojas iam fechar, uma loja que fechou, para uma funcionária deu férias e a outra foi demitida, já, antes do fechamento de todas as lojas. Então, isso começa a acontecer, quem não perdeu o emprego passa a ter mais medo, né, de perder o seu emprego. Então, também o efetivo rebaixamento de salário, ou o medo de que isso aconteça, até mesmo, né, nos serviços públicos, na Unesp, ronda esse cenário de medo de rebaixamento de salário em razão da queda da arrecadação, né, por conta da crise aí econômica produtiva, uma sobrecarga ainda maior de trabalho, né, em muitos lugares com menos pessoas trabalhando, em outros, como por exemplo na área de saúde, porque há aí mais coisas a serem feitas, muitas vezes uma baixa proteção para situações específicas, né, de trabalho, quer dizer, a gente tem que ter uma proteção a mais. O trabalhador do supermercado antes não precisava de certas proteções que hoje ele precisa para estar ali atendendo às necessidades da sociedade, né,
ou o próprio profissional de saúde, embora o profissional de saúde esteja lidando principalmente com o risco biológico, com o qual ele sempre tem que se haver no seu dia a dia de trabalho, né? Agora, a pandemia também, ela está sendo usada para justificar algumas questões de mudança, né, para garantia de manutenção do sistema. Então, ela justifica aí alguns posicionamentos, não que sejam de fato em razão da pandemia. Um exemplo claro disso que eu estou dizendo, eu vi essa semana que o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, ele mandou no feriado de 21 de abril, ontem, né, para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que permite a extinção e privatização das universidades públicas, estaduais, de fundações e de estatais. E a justificativa do projeto é exatamente a queda de agravamento, né, a queda de arrecadação no Estado em razão da pandemia. Ora, mas a UERJ já vinha com dificuldades há muito tempo, né, muito antes de pandemia. Então, será que, de fato, né, já não era um projeto, uma intenção daquele governo de permitir a extinção e privatização de serviços públicos como as universidades, né? O Rio de Janeiro, assim como São Paulo, tem 3 universidades estaduais. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que, assim, a economia ela já estava mal e a crise já existia antes, independente do Covid. Só que agora, a situação, claro, pode se agravar, mas também é utilizada como justificativa para cumprir agendas que já existiam, na verdade, como, por exemplo, a extinção de universidades públicas, né? Então, na verdade, não adianta supor que a questão econômica ela vai existir, né, uma crise econômica só em razão da pandemia, e que as medidas de distanciamento, isolamento social é que estão fazendo com que a produção diminua, né, e tenha queda, porque as pessoas estão adoecendo e estão morrendo no mundo inteiro. Então, só o fato de nós termos um contingente tão grande de pessoas adoecidas em estado grave faz com que essa produção caia. Então, não é a medida de controle, né, ou seja, o distanciamento e isolamento, que vai ter a repercussão, né? Não adianta a gente querer matar mais gente para manter a economia, porque isso não vai acontecer. Isso é uma grande falácia, na verdade, né? Bom, nessa situação, né, então, que nós estamos, de momento de incerteza, e que gera muito medo e ansiedade, né, em toda a população, para os trabalhadores que se mantêm, né, em atividade presencial, isso é muito mais forte, né, porque eles estão se expondo muito mais a um risco real de contaminação, sob condições de trabalho que já eram precárias, né, e não podendo manter o isolamento, muitos com bastante receio e o medo adicional, então, de também levar a contaminação para os seus familiares. Isso é uma coisa que a gente tem visto de forma recorrente com profissionais de saúde, por exemplo, né, e também trabalhando sob maior pressão e muitas vezes com mais sobrecarga de trabalho, né? E, como eu falei, com o medo também da perda de trabalho ou de haver perdas no valor, né, do rendimento, no caso de muitos trabalhadores, ou mesmo no valor do salário para quem tem um emprego regular com salário garantido, né? E são vários os trabalhadores que não estão em isolamento, que estão trabalhando presencialmente, inclusive muitos deles para garantir que parte da população possa manter esse distanciamento e que com isso a gente consiga ter um maior controle da disseminação do vírus. Então, dentre eles, nós temos os trabalhadores da saúde, mas também trabalhadores de segurança, da alimentação, tanto na produção como no comércio,
dos serviços de entrega que eu já mencionei, né, de serviços de infraestrutura para funcionamento da cidade, de telefonia, por exemplo, a internet, tudo isso precisa funcionar, aliás, cada vez mais, né, de combustíveis e tal. E também existem trabalhadores que permanecem em atividade, mesmo não sendo atividades essenciais, como em muitas indústrias, na construção civil e etc. Então, essas pessoas, elas não pararam de trabalhar, porque não lhes foi dada a condição para isso, né? Não é porque elas não querem contribuir para essa forma de controle que nós temos, que é o distanciamento social. Então, eu já encerrando, eu queria dizer que trabalhar dentro dessa nossa sociedade, no sistema capitalista, infelizmente é cada vez mais prejudicial à saúde, ao invés de ser um fator de proteção da saúde, né, que o trabalho poderia ser, mas nas condições em que nós temos visto cada vez de maior exploração, de menos garantia, né, de condições de trabalho, de maior sobrecarga, então, cada vez mais o trabalho ele é adoecedor e cada vez mais fator de adoecimento, principalmente, e sofrimento, principalmente mental, né? À medida que a gente tem avanço da tecnologia e que alguns fatores de adoecimento físico vão tendo maior controle, por exemplo, nas indústrias, né? A gente tem mudanças na organização do trabalho que trazem uma sobrecarga em relação às exigências psíquicas do trabalho, né? E que, na verdade, traz uma possibilidade de exploração da subjetividade que cada vez mais gera sofrimento mental no trabalho, isso a gente tem visto aí nas estatísticas e na relação com as pessoas, né? Então, a gente tem uma sobreposição agora de cargas e desgastes com essa situação, decorrentes dessa situação que estamos vivendo aí da pandemia. Os trabalhadores da saúde do SUS, por exemplo, eu acho que o Alcindo vai falar mais disso, mas a gente já tinha um sistema que vinha, na verdade, sendo sucateado, né? As pessoas vinham trabalhando, na maior parte dos locais do país, em situações precárias, em serviços sucateados, com baixos salários, né, com sobrecarga e baixa infraestrutura e condições para realizar o trabalho com qualidade, e hoje também são trabalhadores que estão aí na berlinda, que estão tendo visibilidade, que a gente espera que essa visibilidade para essas situações disparem aí lutas, né, e medidas, de fato, para a gente melhorar o sistema de saúde e as condições gerais da classe trabalhadora no nosso país, né? Então, mais do que simplesmente agradecer aos trabalhadores de saúde, acho que a gente tem que organizar, assim, lutas, né, para que esse seja um trabalho sempre valorizado e não só nas situações de emergência em saúde pública, né? Que a gente possa sempre ver que existe um entregador que não tem direito nenhum, que está se expondo a riscos diários, né, no trabalho. Nas grandes cidades, a quantidade de acidente com motoqueiros que são entregadores é algo assombroso, assim, em termos de acidente de trabalho, por exemplo. Então, que isso seja, que essa situação que nos permite ver com mais clareza essas situações de alguns dos trabalhadores, que nos remeta a fazer lutas por uma sociedade melhor que possa valorizar de fato, né, os trabalhadores, que eu estava dando exemplos, os trabalhadores da saúde, mas acho que todos. Bom, acho que era isso, eu estou tentando não me prolongar e aí a gente vai conversando depois. Obrigada. Perfeito, Dionísio, a gente que agradece. Eu vou aqui na mediação, em vez de fazer esse comentário sobre o que você já trouxe, eu vou passar diretamente para o Alcindo, para que a gente tenha agilidade na live, para que os colegas que estão nos assistindo, já tem muita gente, eles possam preparar suas questões e mandar, e aí no fim a gente
trata do que o pessoal quiser discutir com você e com Alcindo. Alcindo, boa noite novamente, é com você. O seu microfone está desligado, Alcindo. Eu dizia que eu não me adaptei ainda exatamente a essas novas condições de trabalho aqui. Isso de ligar o microfone, por exemplo, não é uma coisa trivial. Obrigado aí, Davis, que lembrou de novo. Mas eu fiquei muito conectado na exposição disso que Maria Dionísia chamava de uma falácia do padrão civilizatório que a gente está vivendo, que é essa ideia, sobretudo, de que o sistema produtivo ele é mais relevante do que a vida de cada um e de cada uma, sobretudo algumas vidas que não respondem exatamente à ideia da produção em escala ou desse produtivismo que a gente está habituado a enxergar. Então, isso economizou bastante, porque eu, de verdade, gostaria de falar especificamente sobre o paradoxo que se produz em relação a isso. Faz parte da falácia do padrão civilizatório que a gente está vivendo, a ideia de que, por exemplo, um sistema de saúde gera custos para a sociedade, custos, sobretudo, para o governo e para alguns governos em que o investimento social, a política social, a vida das pessoas, de cada um, de cada uma, é um problema, sobretudo, pela sua diversidade. A gente está vivendo esse tempo em que a diferença ela parece ser profundamente incômoda na vida de algumas pessoas e entre elas, de alguns dos nossos governantes. Mas, então, essa ideia falaciosa fez com que nós tivéssemos aí um desfinanciamento importante no Sistema Único de Saúde, que, paradoxalmente, agora é a solução, é a resposta que nós precisamos à crise, à pandemia. De verdade, nós temos visto aí que os sistemas de saúde universais e mais generosos no mundo inteiro são os que têm conseguido uma resposta melhor em termos de controle das consequências da pandemia, sobretudo das consequências mais graves da Covid-19, que são aquele percentual em torno de 20% que precisa de uma internação, que precisa de um cuidado intensivo, mas também aquele volume não desprezível de pessoas que poderiam seguir vivendo, poderiam seguir produzindo, poderiam seguir consumindo, poderiam seguir vivendo a sua vida e não conseguem viver porque os sistemas de saúde não estão conseguindo responder ou porque o paradoxo dessa crise de civilidade coloca a sua capacidade produtiva acima. Não existe sistema produtivo e sobretudo, consumo com pessoas mortas. Mas esse paradoxo que eu quero falar é um paradoxo que foi mobilizando muito o Conselho Nacional de Saúde nesse último período. Aliás, desde a Conferência Nacional de Saúde, essa ideia da defesa forte, intransigente do SUS, porque ele representa uma condição de existência das pessoas, era muito forte, e agora com a vinda, com a pandemia, com o ciclo de expansão da pandemia chegando, e com essa dificuldade grande que nós estamos vendo de orquestração de uma resposta de base nacional, ela foi mobilizando ainda mais. Eu vou falar do paradoxo, e esse paradoxo também inclui o fato de que nós estamos vivendo uma crise, mas existem muitas iniciativas que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo com grupos sociais específicos, tem muita organização, auto-organização na favela, tem muitas pessoas que estão respeitando o isolamento social, tem muitos gestores que estão conseguindo, com um padrão de racionalidade que respeita aí o acúmulo da ciência, que respeita o acúmulo do conhecimento que nós temos, tem conseguido conter. Mas, apesar dessas iniciativas, a gente viu que o cenário brasileiro, para esses trabalhadores que Dionísia chamava a atenção, que são da área da saúde, mas também os das áreas essenciais, eu não estou
me referindo especificamente a esses trabalhadores que estão sendo obrigados a manter o seu processo de trabalho, se expondo a um risco desnecessário. Eu estou falando especificamente, então, desses de áreas essenciais, a segurança pública, o serviço de saneamento, os serviços de entrega, a cadeia produtiva de alimento, que vai da produção familiar, da produção familiar até a feira. Esses trabalhos todos são trabalhos que eles precisam ser protegidos. O Conselho Nacional de Saúde, então, com base nisso, tem emitido algumas recomendações. A página do Conselho está sendo uma boa fonte dessas recomendações, que atualiza, eu repito, as melhores propostas e as melhores evidências que a gente tem, não só no mundo do conhecimento, nas universidades públicas que estão produzindo equipamentos, que estão produzindo testes, que estão produzindo avanços aí, mesmo com corte de bolsas, mesmo com essa situação da adversidade toda. Mas o Conselho, então, desde a semana passada, percebendo que era preciso que a informação a esses trabalhadores, mas também a sociedade como um todo, chegasse mais protegida. A crise de civilidade que nós estamos vivendo, ela também se caracteriza pelo fato de que notícias falsas e meias-verdades são transformadas em produtos de consumo espalhadas aí pela internet, inclusive sobre a segurança no trabalho. Então, criou um projeto que chama Cuidar do Trabalhador e da Trabalhadora, cuidar do Brasil, porque, de fato, o Sistema Único de Saúde, o cuidado em saúde, a rede de serviços de saúde e de serviços essenciais é o que vai nos permitir aí uma saída com menos custo ou mais custo, e não é o custo econômico, porque esse, de toda forma, faz parte do sintoma da crise de civilidade que nós vivíamos, mas é o custo da vida das pessoas. Nós fizemos uma estimativa, atualmente nós temos 3 milhões de trabalhadores mais ou menos vinculados ao sistema público de saúde no Brasil. Metade desses, mais ou menos, são trabalhadores das áreas essenciais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim. E a outra metade são trabalhadores de áreas administrativas e operacionais. E as estatísticas internacionais estavam mostrando que até o meados do começo da crise sanitária propriamente no Brasil, o coronavírus foi muito generoso com o Brasil, porque ele postergou em 3 meses, mais ou menos, a chegada forte, pesada, como foi nos outros países, bom, mas nós não conseguimos nos preparar adequadamente, embora tivéssemos essa possibilidade. Então, esses 3 milhões de pessoas, a estatística internacional dava conta de que de 4% a 12% nos diferentes países a gente teve de profissionais sendo afastados por adoecimento, por contágio. Um trabalhador de saúde, mesmo assintomático, não é adequado que ele esteja no serviço de saúde, porque o risco de contaminação duplica. Então, a estatística, se fossem 12%, nós teríamos 365 mil trabalhadores afastados, sendo que uma parte deles adoecidos e uma parte deles indo a óbito, como a população inteira. Logo depois, a gente percebeu que, com o pico do contágio subindo, a pressão que o contágio, que a demanda e que a convulsão do serviço de saúde produzia era, entre outras coisas, um crescimento muito grande do contágio dos trabalhadores e do adoecimento dos trabalhadores. Então, países como Portugal, como a Itália, como a Espanha, foi mostrando um crescimento maior, de 15% a 20%, dos trabalhadores administrativos e operacionais, mas também dos trabalhadores das áreas essenciais, em última análise, do sujeito que consegue manusear o respirador do leito da UTI, que é o que está no centro da nossa produção midiática. Mas o trabalhador que está na unidade básica de saúde, na equipe de saúde da família, e que pode conter o crescimento
o crescimento desordenado, a velocidade de crescimento na unidade de saúde, de atenção básica, na unidade de saúde da família, também contamina, porque 80% das pessoas são assintomáticas. Assintomáticas não significa, pelo contrário, potência de contágio, porque uma pessoa assintomática ela tende a contaminar mais do que uma pessoa assintomática. Então, nós fomos vendo que Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco foram para 25%, foram para 35%, e daqui a pouquinho estavam em 50% dos trabalhadores retirados da linha de produção. A estatística de ontem, no Rio Grande do Norte, que fez uma testagem expandida, foi de 35%. Ou seja, eu falo só dos trabalhadores da área da saúde, se nós formos para as áreas essenciais, é bem maior esse número. Então, a ideia que mobilizou o Conselho é, primeiro, uma defesa importante da retomada do financiamento do SUS. Nós tivemos uma emenda constitucional que congelou o financiamento em 20 anos. Ora, isso é a melhor expressão dessa crise de civilidade, porque, ok, dirão os defensores dessa medida, não se poderia prever uma pandemia. Tragédias, acidentes de grandes proporções, epidemias e pandemias, elas têm essa característica, elas não são previsíveis. Aliás, o adoecimento das pessoas não é planejável, por isso que o sistema de saúde precisa ser preservado, o sistema de saúde, o sistema de formação, enfim. Então, essa campanha acabou se ocupando, essa iniciativa do Conselho Nacional acabou se ocupando de chamar atenção, e são vários os materiais que estão sendo produzidos e seguem para consumo das pessoas, com um selo de certificação do Conselho Nacional de Saúde, ou seja, não será um merchandising, não será uma fake news, não será uma meia-verdade absolutizada. Falam, de um lado, do risco biológico, esses trabalhadores são expostos ao risco biológico, ou seja, é fundamental que eles tenham disponíveis equipamentos de proteção individual, mas também equipamentos de proteção coletiva. É impressionante que a crise de pandemia tem deixado em alguns veículos de comunicação essa ideia de que o que faz mais diferença é o que centralmente mobiliza o complexo produtivo. Então, é o EPI, mas não se fala, por exemplo, na organização física do espaço onde acontece o atendimento. Então, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, que é um problema grave no Brasil, porque não se conseguiu fazer uma preparação adequada para a aquisição. O mundo produtivo internacional mostrou que, de fato, a vida não lhe ocupa muito, então se criou uma guerra comercial em que os Estados Unidos vão para a China, inviabilizam a venda que estava sendo organizada de respiradores, de máscaras, enfim, pagam a multa da rescisão do contrato para garantir que os Estados Unidos tenham, enfim. Então, essa falácia, mas também essa característica muito particular da competitividade e da irracionalidade desse mundo produtivo fica em evidência. Mas não é só isso que produz a contaminação, o adoecimento e a morte do trabalhador da área da saúde e da área essencial. Também é a organização propriamente dita do trabalho. Dionísia falava, olha, esse mundo do trabalho e da saúde está muito atravessado por vínculos precários, por exemplo, de trabalho. Vínculos precários de trabalho parecem que supõem que a pessoa que ocupa ela é descartável, ela é uma pessoa substituível. E nós sabemos que no trabalho em saúde, e muitos outros têm essa característica, mas eu quero falar do trabalho em saúde, o indivíduo para ocupar uma vaga não é a principal questão. A quantidade de investimento na formação e na habilidade objetiva por intervir, por circular no mundo do trabalho, é bem importante. Então, um posto de trabalho não existe sem um processo de formação anterior, que é preciso que ele seja de boa qualidade, e que, infrequentemente, esse trabalhador está preparado para uma sobrecarga que não é a sobrecarga usual. De ter unidades de serviços de saúde com um volume grande de atendimentos
a gente está muito habituado, não é nem no sistema público de saúde, no sistema privado, porque planos e seguros de saúde têm tido filas de espera grandes também, muitas vezes muito maiores do que as do sistema público de saúde, o sistema único de saúde, sobretudo se o procedimento é de maior custo. Mas então, essa organização do trabalho é importante, e a qualificação, a proteção, a preservação dessa qualificação é importante. Porque a carga de trabalho ela tem uma consequência importante não só sobre o risco biológico, o risco físico, mas também sobre o risco mental. Muitas pesquisas têm mostrado, por exemplo, que o trabalho intensivo com serviços com unidades de serviço oncológicas, sobretudo as infantis e as geriátricas, mas, enfim, esse contato com a morte ele não é um contato tranquilo para o trabalhador de saúde, e não é um atributo pessoal, ele precisa de alguns recursos no espaço de trabalho, ele precisa de um espaço na organização do trabalho para poder conversar sobre isso, ele precisa de um colega e de uma equipe para poder conversar e para poder trocar um pouco a dificuldade, enfim. Mas os trabalhadores da saúde das áreas essenciais têm uma outra característica que muito frequentemente ela é invisível, que é o fato de que eles também são pessoas que vivem cotidianamente o efeito da pandemia. Então, temos visto um pouco essas notícias de que as pessoas ficam com muito medo de se contaminarem no espaço de trabalho e contaminarem as suas famílias, trabalhadores da área da saúde de áreas essenciais que se deslocam, que habitam outros lugares que não as suas casas. Essas coisas vão gerando sobrecarga, sobretudo se nós não temos uma política, uma rede de solidariedade, uma proposta governamental e dos serviços para fazer essa manutenção, porque, veja, o fato de terem um duplo vínculo não significa que isso é um problema privado de cada um dos trabalhadores, porque esse duplo vínculo, essa dupla vinculação com a pandemia, com a crise, com o risco, que gera medo, que gera sobrecarga, ela está relacionada à natureza específica do trabalho que ele desenvolve, que é o trabalho no hospital, numa UTI, mas eu quero insistir muito nos outros pontos de atenção que não são esses com maior densidade tecnológica. Portugal segurou muito da mortalidade infantil porque teve ações territoriais, porque teve um sistema de atenção primária que funcionou bem. O sistema de atenção básica, o componente de atenção básica, a rede substitutiva, esse conjunto de outros serviços que em muitos lugares parou, porque o medo, o pânico, a falta de equipamentos de proteção, mas também a falta de uma resposta orquestrada produziu essa característica. Mas então, temos um conjunto grande de coisas a se fazer, não é só a observação e não é o pânico, e essas iniciativas precisam ser tomadas pelos gestores, sobretudo por uma orquestração entre os gestores federal, estadual e municipal, que é a característica do Sistema Único de Saúde, mas a gente tem visto uma característica muito favorável do Sistema Único de Saúde, que é a sua capacidade descentralizada. Esse desenho institucional do Sistema Único de Saúde faz com que, por exemplo, nós tenhamos prefeituras e governos de estado com capacidade de tomar decisões mais saudáveis, mais razoáveis, mais inteligentes e mais responsáveis com a vida, e isso tem feito muita diferença, inclusive na contenção dessa curva de contágio. Tem um componente aí do sistema de formação, as universidades, nós, professores, precisamos colocar mais o risco, a epidemia, a tragédia, essas coisas não tangíveis e não planejáveis no cotidiano da formação, e nós precisamos também um conjunto de iniciativas aí que são da população como um todo. O trabalhador em saúde, que é o que pode ajudar a minimizar as consequências da pandemia, inclusive a morte evitável, ele precisa ser objeto de redes de suporte. E o contrassenso que a gente tem visto é que em alguns lugares esse modo fascista de existir, que tomou uma visibilidade muito grande no nosso cotidiano, faz com que os trabalhadores de saúde estejam sendo hostilizados, por exemplo, como portadores de um risco maior quando moram no edifício, enfim.
nós temos uma outra desqualificação do trabalho que bom, agora se prescreve medicamentos como se eles fossem a solução da vida longa em lives da internet e sem a menor formação específica para isso. E não tem nenhum procedimento da área da saúde, não tem nenhum medicamento, não tem nenhum insumo que não tenha um risco associado a si, e, portanto, esse cálculo de qual é o benefício, qual é o risco, precisa ser feito por um profissional habilitado. Mas eu digo que tem a população podendo fazer coisas porque os profissionais de saúde também têm pais de grupos de risco que não podem sair para fazer compras e, portanto, precisam de mobilização aí para o suprimento. Também tem filhos que estão em casa e não estão mais na escola. Enfim, então essas redes de solidariedade elas são importantes. Mas, sobretudo, é preciso que as pessoas consigam respeitar o reconhecimento aí de que o isolamento e a testagem são coisas muito importantes. E, para isso, nós precisamos de políticas públicas que possam permitir que a vida dos diversos grupos populacionais, então é preciso o isolamento social, mas é preciso uma política para a população que vive em situação de rua não morrer de fome. E eu tenho ouvido muito mais certos empresários, certos setores da sociedade dizendo que o risco de morrer de fome é a não abertura do comércio. Ora, mas quem se ocupou em épocas de não pandemia da qualidade de vida dessas pessoas? Então, a campanha que chama Cuidar do Trabalhador e da Trabalhadora de Saúde é Cuidar do Brasil, significa esse conjunto grande de coisas aí que podem ser feitas pela população em geral, preservando o isolamento, construindo redes sociais, defendendo o conjunto de direitos que foram conquistados, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas mais generosos aí do mundo, que tem muitos problemas que precisam ser qualificados, mas não é a sua destruição e o seu financiamento e o seu desfinanciamento que resolve, inclusive porque parece que nunca falta recurso para a rede bancária, só para a rede de políticas públicas, que o recurso é um problema. Então, de verdade, além de falar dessas coisas, de debater um pouco essas características do mundo do trabalho, minha fala é um pouco no sentido de convidar a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher que possa aderir a essa ideia de que a gente precisa cuidar da vida, e cuidar da vida significa uns cuidando dos outros, mas também a gente cuidando de que as políticas públicas, que as políticas de direitos das pessoas conquistadas aí às duras penas no último período, seja preservada, seja defendida e que elas cheguem na vida objetiva de cada pessoa. É isso. Muito obrigado, então, Alcindo, pela sua fala. Agradeço novamente a Dionísia. Eu vou sugerir o seguinte, que a gente agora fique com os microfones abertos, porque aí nós vamos trazendo as questões e vocês já vão comentando muito à vontade. Eu vou começar aqui fazendo um comentário e uma questão para vocês, e em seguida eu entro nas questões que estão emergindo por intermédio da internet. Bem, a gente tem agora eu tenho dito que o governo Bolsonaro ele está firmemente empenhado com a vandalização de todas as formas de socialidade, de convivência, de respeito ao diferente. Ele está empenhado nisso, e os seus apoiadores, considerando vídeos que nós vimos essa semana passada, pessoas sendo agredidas no Rio Grande do Sul, pessoas empunhando armas e dando tiro e aos gritos de Bolsonaro, quer dizer, eles estão realmente dedicados a vandalizar a socialidade no Brasil. E isso já vem de antes, né? Então eu deixo aqui as questões para Dionísia. A gente tem visto a gente teve aí uma reforma trabalhista e o Bolsonaro parece estar aproveitando a pandemia para o que alguns têm chamado de reforma 2.0 da legislação trabalhista, né? E isso faz com que haja um esgarçamento dos processos de solidariedade e de organização da classe trabalhadora, porque conforme você tem cada vez menos direito, menos acesso à possibilidade de convivência
democrática e dialogada com seus pares, eles se tornam rivais seus. Como é que você, nas suas pesquisas e nos seus trabalhos com as pessoas que têm passado por esse processo de uberização, tem percebido o entendimento que eles têm desse momento e essa questão da necessidade, ou uma ausência de percepção, né, da necessidade de se organizar enquanto classe? E para o Alcindo, eu queria trazer algo que se trouxe na sua fala. A gente até conversou, né, Alcindo, hoje pela tarde, e eu já havia ficado escandalizado com os números que você trouxe de trabalhadores que acabam sendo alcançados pelo coronavírus, né? Então, também eu queria trazer isso para você. No momento que a sociedade começa a hostilizar esses trabalhadores, né? E no momento em que eles estão ali nos hospitais, na saúde básica, etc., convivendo com pacientes e com pessoas, e com aí colegas, né, que podem tá já contaminados, mas sem saber, e estão ali precisando trabalhar, etc., etc. Como é que você tem percebido o processo de organização dos trabalhadores para dar conta de enfrentar não somente o Covid, como esses ataques que estão acontecendo ao Sistema Único de Saúde, né? Eu tenho uma impressão muito desagradável nas falas do presidente, que ele insiste em falar de hospitais privados como a ponta de lança do combate ao coronavírus e não cita o SUS, as universidades públicas, etc., que são os espaços privilegiados para esse combate, né? Então, fique à vontade para comentar, inclusive se quiserem comentar um do outro, não tem problema nenhum. Tá bem. Bom, então vou começar aqui. Acho que é bastante interessante isso que você traz, Davis, porque a gente tem na nossa sociedade essa coisa do individualismo, né? E agora, mais recentemente, com bastante força, essa valorização do empreendedor, né? Que nada mais é do trabalhador que se vira sozinho, tá certo? Porque é isso, é o cara... E, então, a gente tem um incentivo e um incremento dessa cultura da questão da pessoa, ela tem que se esforçar e se valorizar, que é uma coisa que não é nova, é antiga, né, na nossa sociedade capitalista, mas que vai trazendo, então, novas roupagens a cada momento, e hoje a gente tem essa valorização do empreendedor. Então, o cara que dirige um carro no Uber, ou que vai de bicicleta fazer entrega pelo Uber Eats e outros, né, ele é o empreendedor. Na verdade, é isso, ele arca com todo o custo, né, da atividade e com todos os riscos, mas gera lucro para uma empresa, né, ou para algumas empresas, de qualquer forma. Agora, essa questão, né, que eu estava dizendo é a questão do individualismo. Então, isso já vem num processo já de algumas décadas, né, dessa quebra justamente dessa consciência de classe, né, da classe trabalhadora. Então, hoje, você não tem mais a força da classe trabalhadora, por exemplo, no movimento de greve, né, porque, é claro, numa indústria que você tem o dobro de pessoas lá fora querendo o emprego daqueles que estão lá dentro, né? Então, esse cenário do desemprego estrutural e circunstancial que eu falo, ele também já é bastante produtivo para o capital, no sentido de garantir, né, uma concorrência entre os trabalhadores e não a solidariedade que você citou, né, Deise? Então, isso é bastante forte, isso vem num processo histórico, assim, de fortalecimento dessa característica da individualização mesmo, né, e da concorrência, né, de todos em relação a todos, né, uma competição parece permanente em relação a tudo, né, mas o pano de fundo é exatamente de ter o trabalho, né. Tem um filme, só rapidamente, que eu até uso em algumas aulas,
que chama O Corte, que é do Costa Brava, que é de 2005, mas é do início da situação de desemprego na Europa, né? Uma coisa que era nova, então, para eles, para nós já mais conhecida, aqui na América Latina, no Brasil, mas que para eles ainda é uma coisa nova, e é isso, assim, o personagem principal, ele fica desempregado, é um alto executivo de uma indústria química, e o mote do filme é exatamente essa questão da competição, então, né, entre pessoas que deveriam se unir por serem da mesma classe, né? Que é isso que a gente vê em relação à situação em que estamos, do mundo do trabalho em geral, né? Não é somente da uberização, mas do conjunto das características desse mundo do trabalho hoje, né? Que permeia, por exemplo, também a área de saúde aí, né, na verdade. Mas vou deixar o Alcindo falar. Nós que estamos na Unesp, né, a gente tem tanta dificuldade para se organizar no sindicato, né? Imagina, não é só na uberização. Né? Não, mas professor universitário não tem consciência de classe, ele não se acha trabalhador, né? É um clássico não ter consciência, né? Vai lá, Alcindo. Pô, esse jogo de palavras foi bom, pois então, os trabalhadores da área da saúde faz um tempo que acho que tem dois problemas que falam da sua articulação. O primeiro problema é uma aplicação severa disso que a Dionísia falava, da estratificação e da precarização dos vínculos, porque tem, de um lado, umas regulações corporativas que têm dificultado muito a existência dos profissionais. Então, tem uma lógica liberal que ainda consegue ter, sempre teve um esforço grande, por exemplo, em relação à medicina. A escassez de médicos que a gente vê no Brasil inteiro não é só um problema de distribuição, como muitas entidades corporativas têm dito, é escassez mesmo, quer dizer, e sobretudo nas áreas com menor desenvolvimento, que paradoxalmente são as áreas que têm também as piores condições de saúde e que mais se beneficiariam de um sistema público de saúde bom. Então, esse é um dos problemas, essa lógica. Nós também temos uma segunda dimensão, que ela também está associada muito à formação, e, portanto, é um problema que nos diz respeito professores da área da saúde, que é essa fragmentação hierarquizada dos trabalhos. A gente fica chamando de equipe um conjunto de pessoas que não tem noção do que pode a outra, só tem um conjunto de imaginários. Então, de verdade, o trabalho colaborativo, e eu tenho a esperança sempre, porque sou um esperançoso inveterado, de que a crise ela nos permita rever um pouco esses limites que alguns setores veem com muita precisão entre um trabalho e outro, no sentido de organizar trabalhos mais colaborativos e, portanto, a possibilidade de que a gente também tenha um movimento de organização um pouco mais coletivo. E acho que a terceira coisa é justamente a sobrecarga do trabalho e esse peso que o trabalho em saúde acaba produzindo nos profissionais, que gera uma jornada exaustiva e, de verdade, parece que organizar-se para defender certas coisas passou a ser uma agenda dos sindicalistas, enfim, das pessoas que, de uma certa forma, se afastam do trabalho corporativo. Quer dizer, essa dissociação entre o trabalho técnico e a organização, a qualificação, enfim, ela se perdeu. E, por fim, me parece que falta uma coisa que no ano passado, na 16ª Conferência Nacional de Saúde, nós nos lembrávamos muito. O Sistema Único de Saúde só foi possível graças a uma aliança forte entre os trabalhadores e usuários, entre a população beneficiária de serviços e os trabalhadores. Alguma coisa nesse período parece que foi esgotando essa relação e ela se perdeu na defesa do trabalho em saúde, da especificidade do trabalho em saúde, mas também da força dessa associação na defesa de políticas mais inclusivas e políticas mais generosas de defesa do sistema de saúde. Não foi só no Brasil que aconteceu isso. A Itália tinha um sistema de bem-estar social muito consolidado
e os 10 últimos anos desfinanciaram e desorganizaram o trabalho. Então, algumas regiões, a região da Emília-Romana, por exemplo, manteve, e ela conseguiu estabelecer um bloqueio físico entre o norte da Itália, que teve um desastre catastrófico na pandemia, e o sul da Itália. Mas alguns outros não, e eu gosto de citar o exemplo da Alemanha, porque, bom, não me parece que seja possível chamar a premier da Alemanha de comunista, marxista, não é exatamente esse o perfil, mas eu tenho me ressentido de não ter uma nacionalidade alemã e habitar a Alemanha regularmente, quando eu vejo a autoridade máxima explicando o contágio, mostrando a importância das políticas de defesa, não porque quer mudar o sistema produtivo, mas porque quer justamente que tenha viabilidade um sistema produtivo do tipo capitalista passada essa crise, porque precisa das pessoas, precisa da força de trabalho. Então, rapidamente, criou sistemas de bloqueio que acompanharam o processo de contágio, rapidamente aumentou investimentos nas áreas de saúde, rapidamente reconheceu a importância do trabalho nas universidades públicas e valorizou muito a produção das universidades públicas, e a consequência imediata disso não foi ela se filiar na Ursal, desculpa, que é meio inevitável que eu use dessas ironias, mas justamente a defesa e a sustentação de uma política de direita consistente e, sobretudo, inteligente, porque sem pessoas a gente não tem nem sistema produtivo funcionando e nem governo funcionando também. Então, eu só estou ressaltando essa importância, e eu acho que isso vale para nós, professores universitários, que formamos trabalhadores da área da saúde, mas vale esse alerta também, que a aliança que viabilizou o Sistema Único de Saúde foi muitas experiências municipais acontecendo, quando os sistemas de bem-estar eram sistemas nacionais, só com um comando central, e nós fizemos esse desenho. Davi Capistrano, ex-prefeito de Santos, ex-secretário de saúde, que me explicava na época de estudante. Eu dizia, mas Davi, não acontece em lugar nenhum isso, não estou lendo na bibliografia nenhuma num sistema descentralizado desses. E ele dizia, olha, a coordenação, a condução federal não está resolvendo, porque a medicina previdenciária é de um outro e a saúde pública vigilante não resolve. Agora as prefeituras que estão conseguindo fazer, e é nesses lugares que nós temos visto as melhores alianças entre população e trabalhadores e as melhores respostas. Eu não estou falando de resposta simplesmente ideológica, de defender valores e ideias, eu estou falando de resposta que viabiliza a vida, que evita a morte, que evita o que a gente está vendo nos cemitérios de São Paulo, de Manaus, agora em Belém e em tanto evita o que acontece no Equador, de que se naturalizou de que as pessoas adoecem, morrem, e aí o problema é o mau cheiro que elas produzem, como no finalzinho do século XVII, na medicina urbana francesa, que os cadáveres ou os pedaços o mau cheiro era o problema. Então, acho que essa tua pergunta ela é essencial. Precisa recuperar uma aliança, e uma aliança que consiga estar centrada na vida, na defesa de liberdades democráticas e de instituições saudáveis, que não é o que nós vivemos no Brasil. As instituições estão completamente fragmentadas e, em nome da democracia ou de uma defesa democrática, estão fazendo atrocidades, como perseguição de professores, como perseguição de certos segmentos sociais. Quer dizer, a gente está passando por uma crise onde as instituições não têm garantido a sua função, mas isso me parece ser um problema resolvível com alianças, com movimentos de pressão, com o reavivamento da democracia, que parece ser um conceito cada vez mais abstrato no nosso cotidiano. Uhum. Nós temos aqui inúmeras questões, eu vou trazer agora para vocês comentarem as questões que a percepção que eu tive é que elas compõem um cenário, né? Quero agradecer aqui a Valéria Barreiros, lá de Londrina, da Brapso de Londrina, que está me ajudando a organizar as questões. Por exemplo, a gente tem colegas que estão fazendo o seguinte comentário: é possível reaglutinar a classe trabalhadora e reagir a todo esse desmonte do SUS, a desorganização da legislação trabalhista, o enfraquecimento dos sindicatos? A Carol Veiga faz
faz um comentário neste sentido. O Charles, ele diz o seguinte, ele pede para que vocês digam sobre o avanço da militarização do Brasil, com mais um general da ativa no Ministério, agora no Ministério aí da Saúde, né? Quer dizer, é possível sinalizar para a sobrevivência dos grupos organizados de trabalhadores nesse ambiente fascistizado, e é possível a gente imaginar que o SUS vá sobreviver a esse período turbulento de ataque constante por parte do bolsonarismo? Não são questões nada simples, né, na verdade. A gente, obviamente, estamos aqui conversando, mas é claro que não teremos respostas, né? Eu acho que o Alcido tem essa perspectiva, ele tem falado aí, eu sinto isso, acho bom, né? Que é da perspectiva da esperança. Então, vamos, né? A gente tem que ter essa articulação. De fato, eu acho que quando a situação ela fica muito crítica, né, que é o que estamos vivendo agora, então, em que as coisas que um pouco eram camufladas ficam óbvias, porque eu acho que isso está acontecendo agora, tanto em relação a quem é este governo federal, quem é esse presidente, e de que é um cenário em que estamos, é um cenário fascista, né? Porque às vezes eu acho que no dia a dia do cotidiano as pessoas vão meio botando panos quentes e vão achando, não, quem sabe não é bem assim, ou quem sabe a via institucional ainda nos garanta, mas nós, é isso, estamos sem as instituições valendo, né, essa que é a verdade. Mas então eu acho que a situação crítica, ela com certeza nos ajuda nesse sentido de que mais pessoas talvez acordem, né, se atentem e percebam a necessidade de que a gente tenha uma organização e uma articulação que nos permita ter movimentos de mudanças, como a reforma sanitária, que eu estava lembrando aí, olha, não é um movimento de técnico, não é um movimento de governo, né? Não adianta a gente achar que, de certa forma, eu acho que no Brasil nós vivemos isso, né? Após a Constituição de 88, a Constituição inteira, não só o SUS, ela é fruto de uma articulação e de um movimento, né, da sociedade articulado, que garantiu alguns direitos mínimos. Eu me lembro que, na época, o que saiu do SUS, todo mundo, né, mas que tinha outras pretensões, como Davi Capistrano e sua turma, por exemplo, com quem eu tive o prazer de trabalhar, foi o que foi possível, tá certo? Tivemos que negociar, então teve que sair dessa forma. E hoje, aquilo é um super avanço, a gente não consegue fazer com que tudo aquilo esteja valendo. E não é só na área de saúde, em todas as áreas. Então, toda a Constituição nossa de 88, ela é fruto de uma articulação na perspectiva de mudanças. E parece que a gente, de certa forma, como sociedade, a gente achou que bastava, né? Que bastava estar na Constituição, como se isso fosse garantia. E a gente, a cada dia, vê mais claramente que estar na Constituição não é garantia no nosso país, né? Exatamente por conta disso que o Alcindo falou, de que as instituições já eram, na verdade, né? Então, é preciso que a gente retome essa força. Não é fácil ter força em situações também críticas como estamos, né? Não é fácil garantir a potência de ação. Eu estava lendo hoje uma apresentação da Badra dizendo isso, né? Manter a potência de ação no cenário em que estamos não é fácil, mas é fundamental, né? É fundamental que tenhamos. E eu acho que é isso. Como algumas coisas vão ficando um pouco mais claras e algumas pessoas talvez tenham que parar de colocar, querer tapar o sol com a peneira ou fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, então isso pode nos trazer, sim, uma força de um movimento de mobilização, né? Desde que pessoas-chave e organizações-chave não deixem isso amortecer de novo, né?
Acho que esse é o grande desafio, que a gente não deixa amortecer de novo. Por isso, por exemplo, esse movimento da Abrapse, no sentido de fazer essas lives e tal, e de que que foi o que eu entendi até da proposta de hoje, que não se restringe a discutir a pandemia em si, né? Eu acho que é essencial, e é uma forma da gente ir mobilizando e trazendo essas questões para uma organização efetiva, né? Porque também não basta a gente ficar debatendo, falando e pensando, né? Tem que agir, e daí, para isso, requer uma articulação, uma organização. Dionísia, nós fizemos na 16ª, para lembrar a 8ª, Arouca, enfim, nós fizemos uma enorme pesquisa que traçou um pouco o perfil dos profissionais de saúde, nosso Conselho Nacional de Saúde. Foi a primeira pesquisa que o Conselho Nacional de Saúde apresentou para a CONEP, que é um órgão vinculado, usando uma resolução que dizia: o Conselho Nacional de Saúde tem a prerrogativa, que nem o Ministério, de estabelecer pesquisas de relevância pública. Eu pesquiso, entre outros temas, participação social há um certo tempo, e estava habituado a essa ideia de que esgotou, burocratizou, enfim. Não estou dizendo que isso seja falso. Entretanto, talvez nós tenhamos que nos ocupar um pouco mais do que apareceu na pesquisa. 60%, mais de 60% dos participantes da etapa nacional da 16ª Conferência Nacional, que foi aquela movimentação toda num período em que era inviável acontecer a conferência, o Conselho Nacional de Saúde foi muito corajoso com as entidades. 60%, 66%, estou copiando aqui agora, estavam numa conferência de saúde pela primeira vez. Uau! Isso fala de uma renovação impressionante. Nós tivemos um equilíbrio intergeracional, jovens, adultos e, digamos assim, adultos maiores ou idosos estavam num equilíbrio, o que está mostrando uma renovação. Agora, essa renovação foi reivindicando outras formas de mobilização, foi reivindicando não apenas o discurso mais abstrato que nós estamos habituados no espaço acadêmico, mas que também existe no sindicato, mas que também existe em outras coisas. Estavam movimentando com música, com arte, estavam recuperando um pouco essas racionalidades que não separaram tanto o pensar, o agir e o sentir. Mobilizou muito práticas integrativas e complementares, que, de uma certa forma, têm buscado esses saberes que são saberes tradicionais e que a validade científica deles está dado pelo fato de que eles existem há milênios antes da ciência vigente, a ciência régia que a gente está habituado a colocar o estigma. Então, eu tenho achado que tenho preferido pensar que talvez essa crise de visibilidade ela vai ajudando a fazer duas coisas. Primeiro, esses pequenos fascismos que moram em cada um de nós, eles precisam se tornar visíveis também, e eles precisam se tornar processáveis, porque é a conexão entre eles que vai permitir, por exemplo, que a gente tenha tolerância. Foi um absurdo o que aconteceu com as universidades públicas nos últimos 4 ou 5 anos, com pessoas sendo perseguidas, com intervenções absurdas, a universidade abrindo mão da sua autonomia de pensamento, para chegar agora no fato de que tem eleição para reitor, mas o nomeado é um interventor que não participou da reunião, da eleição. Isso é um absurdo, mas também talvez tenhamos naturalizado muito que o acesso à universidade ele precisava ser restrito. Acho que essa ideia de uma expansão de ingresso na universidade, ela diversificou tanto que assustou alguns colegas nossos que também defendiam, em tese, uma certa abertura, mas que era uma diferença que não podia ser tão grande assim. A gente tem uma provocação pedagógica. Eu digo, toda vez que um professor precisa, ao entrar numa sala de aula, delimitar a la Foucault mesmo, de que ele detém um certo núcleo de conhecimentos, mas ele detém uma diferença de poder, o Paulo Freire se esvai, ou a ideia do Paulo Freire se esvai. Então, eu acho que essas novas alianças, elas precisam ter um outro padrão de socialidade, mas que nós temos um protagonismo grande, que é essa ideia freiriana de que
o cuidado, não era do Freire a ideia do cuidado, mas que a aprendizagem, que o ensino precisa ser um ato de amorosidade e o ato de cuidar também. Não é o consumo de tecnologias duras ou equipamentos tecnológicos a alma do cuidado. O nosso querido Emerson Merri já diz isso há um certo tempo, de que a alma do cuidado está nas relações que se estabelecem. Eu acho que nós precisamos cultivar de novo essa ideia das relações e, sobretudo, que as diferenças elas não nos anulam, pelo contrário, elas nos fortalecem. Então, me parece que é isso que tem evitado que a gente tenha a ousadia do Ticanori, por exemplo, de intervir no Anchieta, só para continuar falando no Davi Capistrano, para produzir essas crises que vão também mostrando para a população de que ela não está sozinha aqui nesse movimento de cada um por si, e eu acho que os nossos serviços de saúde, muitas vezes, se protegem do usuário. Então, a ideia de alianças, eu gostaria muito de fazer um marketing aqui de uma iniciativa muito legal que os municípios estão fazendo. Tem uma mostra, Brasil Aqui Tem SUS, que está no site do Conasems, é um dispositivo que acontece todo ano, que deve ter uns 90 episódios, mostrando iniciativas que as pessoas fazem lá no cuidado em saúde mental do usuário que estava cronificado no manicômio e mora lá na zona rural e que recebe a visita de uma equipe de saúde. Então, eu acho que um pouco da minha esperança ou do meu esperançar à la Freire, que não é o que fica esperando, é porque eu tenho tido a sorte de ter pessoas que muito generosamente me provocam na orientação do mestrado, da graduação, do doutorado, mas também que me levam a essas experiências, a ter contato com essas experiências ou caminharemos para o fim. Alguém me alertou hoje que não é só o coronavírus, tem uma cadeia de vulcões em atividade, todos ao mesmo tempo, então ou caminharemos para isso, ou nós caminharemos para um novo padrão de civilidade que consiga nos tornar mais humanos do que nós temos sido aí no último período, e nós profissionais da saúde e nós duplamente profissionais da educação, acho que temos essa capacidade aí, essa responsabilidade de mobilizar as pessoas para a defesa de todas as vidas e da expressão de todas as diferenças, enfim. Davis, eu queria fazer um comentário. Essa questão do SUS, assim, eu acho que o SUS, para quem convive com o que vai acontecendo no país inteiro, ele é muito potencializador por isso. Porque é muita gente no país fazendo muita coisa muito interessante, muito criativa, né? Apesar do financiamento ter sido sempre um problema, e agora ainda mais, tal, com o congelamento, mas as coisas foram acontecendo, né? Então, isso é potencializador de você ver, nossa, quanta gente, né? Quantos trabalhadores de saúde dispostos a fazer o cuidado, sem usar somente a tecnologia dura. Mas acho que também é importante a gente, ao reconhecer isso, também reconhecer que é necessário ter estrutura institucional para isso, que o sistema de saúde ele não pode acontecer somente na boa vontade dos trabalhadores, né? E o que bastante me preocupa, assim, eu trabalhei muito no SUS, em boas experiências, então, né, naquelas que aconteceram, que fizeram e mostraram que era possível. Mas o que eu tenho visto é que, assim, é bastante fácil também você desconstruir, né, por dentro, quer dizer, ninguém vai dizer, não, o SUS não existe mais, mas vai, né, fazendo com que ele fique cada vez com mais dificuldade. Inclusive, uma perversidade com esses trabalhadores da saúde, quando você tem determinados modos de gestão, por exemplo, que não permitem a realização do trabalho conforme os trabalhadores gostariam de fazer, com a qualidade, com o cuidado, né? O cuidado real, né? Como na atenção básica, uma unidade de saúde da família virá, na verdade, um pronto atendimento, né? Uma coisa de consulta médica de
de queixa-conduta, etc., que deixa o profissional insatisfeito, mas que ele acaba sendo exigido para fazer esse tipo de coisa, né? E que é um fator de adoecimento, a gente tem visto isso, né? Eu vejo isso em relação à saúde dos trabalhadores da saúde. Então, essa coisa de minar por dentro, né, é muito perversa, e é uma das coisas que também dificulta, por exemplo, o trabalho em equipe. Quer dizer, o trabalho em equipe na saúde é um fator de proteção ao trabalhador e é um fator de melhor qualidade do cuidado. Por outro lado, é difícil construir, né? E para você construir, precisa ter condições para isso, que a gente vê equipes de trabalho que não têm tempo de parar para conversar, para planejar o trabalho, para discutir os casos e pensar o que vão fazer, etc. Então, também a gente precisa cuidar bastante, né, disso, porque o desgaste ele é bastante maior e o sofrimento mental dos trabalhadores da saúde é bastante grande também em razão disso, né? Justamente porque a grande parte das pessoas são aquelas que querem fazer e fazer bem feito e fazer diferença, né? Exatamente por isso, por essa motivação. Então, a gente também precisa pensar em como manter, né, essas pessoas ativas e criativas, né, nessas circunstâncias. E você estava falando da ousadia do Tikanori, bom, ele teve essa ousadia porque ele tinha um gestor por trás que também era ousado, né? Ele não fez isso sozinho, ele fez isso com uma equipe, com um conjunto de pessoas, etc, etc. Então, o coletivo, ele é fundamental para isso. Então, eu acho que tem uma alquimia, que precisa ser conectada aí, que é fundamental a infraestrutura, é fundamental que a gestão, que os trabalhadores da gestão tenham esse reconhecimento. Então, não é discutível mesmo isso. Agora, eu acho que os trabalhadores têm usado pouco o espaço de autonomia na relação com o usuário. Verdade. É isso. Porque uma parte da facilidade com que alguns gestores transformam um CAPES num pequeno manicômio, tirando infraestrutura, tirando condições de trabalho, também porque em muitos lugares que tem infraestrutura, os trabalhadores produzem pequenos manicômios mentais. Então, eu fico pensando aqui em formas de quebrar esse círculo vicioso, que uma coisa vai alimentando a outra, para que, de fato, a gente tenha uma melhor explosão dessas experiências que funcionam bem. Agora, não tenho a menor dúvida de que um trabalhador sem equipamento de proteção, um trabalhador com vínculo precário, um trabalhador com medo de ser demitido, primeiro vai se expor a um risco na internação do hospital com Covid absurdo. Eu tenho ouvido relatos de serviços de saúde que, para não contaminar o clima e a hotelaria, pedem para que os trabalhadores de saúde não usem máscaras. Mas isso é uma política genocida. Eu tenho visto certos gestores encaminhando ofícios circulares e, portanto, transformando em uma irregularidade administrativa o uso de máscaras para profissionais que não sejam médico, enfermeiro e a pessoa da recepção. Bom, além de ser genocida, isso tem um efeito pedagógico que vai criando uma insegurança em cadeia para todo mundo. Agora, não vejo, por exemplo, esses mesmos gestores ajudando a produzir intervenções físicas no serviço de saúde de tal forma que não cruze tanto o fluxo de usuários, que crie essa cultura do distanciamento. E as pessoas que eu tenho visto se acumulando não são exatamente aquelas pessoas como alguns de nós que, em tempos de não pandemia, gostam de ficar abraçando, beijando e agarrando os outros. São justamente esses sujeitos que acham que qualquer diferença deva ser exterminada. Veja essas manifestações públicas que a gente tem. Então, eu tenho a sensação de que nós precisamos pensar numa equação que quebre o círculo vicioso e que a gente retome um pouco essa ideia de uma aliança que seja uma aliança na defesa da vida de cada trabalhador e de cada cidadão, porque o trabalhador não deixa de ser dessa forma.
e acho que as universidades teriam um papel grande se elas não tivessem se transformado, de uma certa forma, também no polo conservador da sociedade. Então, elas estão tão fracionadas, elas estão tão divididas quanto o conjunto das outras instituições. Mas no meu sonho adolescente de militante, as universidades e o Estado teriam uma função mais construtiva do que vem tendo. E, Davis, tu perguntasse sobre a militarização, eu, de fato, não compartilho muito assim, com os valores das Forças Armadas, nem muito menos da segurança. Agora, independente disso, como estudioso, eu tenho tido muita dificuldade de entender como que as Forças Armadas no Brasil não são nacionalistas, não defendem a produção nacional, não defendem a fronteira, não defendem um certo padrão de construção cognitiva que sempre gerou um grande desenvolvimento para as Forças Armadas. Depende a si mesmo. Eu estava habituado a que as Forças Armadas estivessem produzindo com o melhor da ciência vigente, bons engenheiros, bons arquitetos, bons profissionais de saúde. Então, a minha pergunta de pesquisa atualmente, a minha perplexidade é o que é feito desses valores que sempre estiveram associados às Forças Armadas no Brasil e nos outros lugares e que parece que se desfizeram. É uma dúvida irônica, mas também é uma dúvida real. Como que se fez essa vizinhança que a gente está vendo acontecer aí? O que você falou sobre as universidades, se a gente tomar como a fala corrente hoje de comunista como sinônimo de pessoas mais à esquerda, toda vez que eu ouço alguém dizer isso, imediatamente eu tenho certeza que eu estou falando com alguém que não faz a mais remota ideia do que sejam as universidades hoje em dia, para achar que é um antro de comunista, esquerdista, etc. Vou deixar uma última pergunta para cada um de vocês, e elas são bem específicas. Primeiro, eu quero dizer que o Alcindo mencionou o Arouca, né? O Vanderlei Codo está nos assistindo e ele faz um comentário aqui, né? Falar do SUS nunca é demais, e diz como é bom lembrar que a Organização da Saúde, o SUS, que não deixa o quadro ficar pior nesse momento, foi criação de Arouca na liderança e tantos outros, né, que a gente poderia chamar de comunistas hoje em dia. Então, um abraço para o Vanderlei, Sueli Terezinha, sua companheira de pós-graduação, também está nos assistindo, né, Dionísio? E as perguntas são bem específicas e diretas. Tem uma colega que pergunta para você, Alcídio, se você percebe, de alguma maneira, uma possibilidade de qualquer tipo de alteração no cenário a partir da troca que houve aí no Ministério da Saúde. E no caso da Dionísia, tem uma colega nossa, a Carol, ela pergunta o seguinte: se no caso da uberização, você, pelas suas pesquisas e o quadro que você observa, você nota que vai continuar, vai aumentar o processo de exploração, ou há alguma transformação possível no cenário que você tem estudado? Bom, já teve uma mudança e, no meu entendimento, foi uma mudança para muito pior. Uma das coisas que sempre teve muito associada à tecnologia existente no Ministério da Saúde é um rigor muito grande com a epidemiologia, com o registro, com a análise das informações. E de sexta-feira até agora eu tenho visto informações que elas parecem não ter sido originadas na declaração de óbito e no registro dos sistemas de informação. Elas parecem ter sido originadas naquele sistema de sorteio da Mega Sena da Caixa Econômica Federal, que vai tirando uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha e diz, se não deu certo, tira de novo. Então, isso para mim é muito grave, porque cria uma insegurança. Eu revisei as regras da Organização Mundial da Saúde e tem duas coisas que elas são fundamentais. Hoje pela manhã estava num debate também, num programa do Canal Saúde da Fiocruz com a Débora Noal, que tem uma experiência enorme em guerras, em tensões, no apoio psicológico.
a situações de gravidade muito grande, e eu dizia, bom, o vínculo de confiança que se estabelece, ele é absolutamente fundamental entre a coordenação de uma operação dessas e a população. Bom, é evidente que esse vínculo já foi sendo quebrado, porque o ministro dizia uma coisa, o presidente fazia outra, então essa coisa foi sendo transformada. No ponto de vista do imaginário, o efeito pedagógico é que se as informações são desencontradas, a decisão está a cargo de cada um, a escolha de cada um. O começo dos nossos sistemas de saúde, digamos assim, modernos, foi justamente a polícia médica alemã, que na dúvida, na tentativa de organizar um pouco a divergência de informações, medicalizou as instituições médicas, a formação, enfim, para criar um certo centro. E o que nós estamos vendo é uma coisa absurda. Só que, a não ser que os próximos dias me convençam do contrário, e é evidente que eu estou usando isso só como um recurso retórico de fala, porque eu não acredito nisso, mas nós tivemos todos os dias da troca de ministro até agora a estatística sobre mortes sendo refeita várias vezes ao mesmo dia, não porque foram agregados novos indicadores, mas porque mudou. Erro de digitação, não existe erro de digitação num sistema informatizado, pelo menos que mude 400 óbitos. Nós temos uma informação muito precária sobre a testagem. Isolamento e testagem são mantras em todo lugar na crise sanitária que nós vivemos. Isolamento e testagem. O Brasil é o país que menos testa. E a testagem é o que permitiria, não é criar esquemas de isolamento seletivo ou vertical, como algumas pessoas defendem, é só criar um certo sistema. A Alemanha fez isso. O Covid chegou na Alemanha numa fábrica de autopeças com uma pessoa que tinha vindo da China imediatamente. O sistema de rastreamento, a testagem e o sistema de informação foi criando bloqueios para que o vírus não transmitisse quando a contaminação ainda não era comunitária. Nós temos uma contaminação comunitária disseminada no Brasil. Então é preciso urgentemente retomar o isolamento com graus de imobilidade maior do que nós temos, porque isso significa não é mais uma vida ou outra vida. Nós já estamos falando de 1.000, 2.000 vidas a mais ou a menos por dia. É esse o volume que nós já estamos chegando. E a testagem e essa informação é o que vão criando um pouco o vínculo, porque senão a sensação que se cria nas pessoas é de que cada um por si. Bom, nós temos muitos deuses para se ocuparem de 210 milhões de pessoas, então essa equação não funciona bem. Então, eu acho que tem uma quebra, e no meu entendimento, essa quebra ela está se agravando. É absolutamente fundamental que nós tenhamos a capacidade de mobilizar aí o Congresso Nacional, o Supremo, é absolutamente imprescindível que nós consigamos recuperar a força, ou então rompermos todo o isolamento, porque as duas formas de transformação radical são uma harmonia institucional ou revolução. Nesse momento, parece ser mais adequado que nós tenhamos aí uma resposta de outra ordem, mas infelizmente eu não consigo responder positivamente, embora eu seja um esperançoso crônico, não consigo responder essa pergunta positivamente. Eu acho que nós temos uma piora, e uma piora, inclusive, porque gerenciar uma pequena clínica oncológica não se parece com gerir um sistema de saúde local, enfim, então eu não tenho ouvido, e muitos técnicos de diferentes áreas do Ministério da Saúde têm dito que a orientação explícita ou velada é uma gripezinha, e nós sabemos que não é. Bom, a nossa sorte é que acho que
a gente não está na dependência somente do governo federal, né? Assim, os municípios, os estados têm tomado, né, algumas medidas muito mais eficazes e dirigidas de forma mais científica também. Aqui mesmo em Botucatu, a Faculdade de Medicina tem colaborado no sentido e tem sido feita a testagem, né? Desde o início, a faculdade com o hospital foi se preparando para isso, tal. Enfim, acho que muita coisa vai acontecendo localmente, né? A gente tem muitas diferenças, mas nós estamos num momento, né, que é difícil dizer, olha, fazer uma análise e dizer, vai acontecer tal coisa, né? Assim, a situação de pandemia, que acho que é o que o Alcim estava falando, ela não é uma situação em que se possa afirmar, não, vai ser assim, assim, assado, né? Porque não é possível, principalmente com o próprio vírus tem um comportamento que é desconhecido, né? Mas, entrando na minha questão, que é da uberização, assim, diante do contexto em que estamos, é difícil fazer esse tipo de análise para qualquer situação, né? Mas, em relação à uberização, como eu estava dizendo, assim, nós entramos no Brasil já há 2 anos, né? Com uma reforma trabalhista que nada mais é do que flexibilizar no sentido de tirar direitos dos trabalhadores, né? Então, o cenário é da gente, de fato, ter uma expansão disso que a gente chama de uberização, ou seja, do trabalhador sem vínculo, ou do vínculo precário, né? Ou sem vínculo, no caso da uberização, é o trabalhador sem vínculo mesmo, né? Com responsabilidades, mas sem vínculo. Então, infelizmente, eu acho que o cenário é de uma mudança no sentido de expansão dessa situação, né? Dos trabalhadores, que não é uma situação somente brasileira, né? Isso também é do cenário do mundo do trabalho mundial, né? A gente tem essa globalização também dos processos produtivos, né? Você tem as cadeias produtivas distribuídas entre vários países, né? Enfim, isso não é uma questão só nossa, mas aqui o que acontece é que nós já tínhamos um contexto de muitos trabalhadores sem direitos garantidos, né? E os que tinham, então, perderam muitos dos direitos que tinham. Eu acho que o cenário é esse. Eu tenho um orientando que está justamente aí começando a pesquisa específica sobre a uberização e o contrato intermitente de trabalho, né? Deve estar até assistindo aí. Mas, enfim, a Justiça do Trabalho tem um outro orientando que é advogado do trabalho, assim, ele está procurando outra atividade, porque como advogado trabalhista, ele daqui a pouco não vai mais ter trabalho para ele, né? Porque a Justiça do Trabalho está sendo desfeita, porque não é isso, não é para ter direito, né? É para se esfolar mesmo. Infelizmente, o cenário que se mostra é esse. Eu falei da universidade se tornando um polo conservador, mas eu falei de uma universidade fragmentada e fracionada. Eu tenho ficado muito esperançoso com a quantidade de laboratórios, independente de política institucional, que começou a produzir álcool, que começou a produzir máscaras, equipamentos, respiradores que nós estamos produzindo a preço de derrubar o mercado na China, são absolutamente fantásticos e, portanto, eu me queixo um pouco dessa coisa de uma instituição fragmentada, mas as universidades públicas, a Fiocruz tem produzido uma qualidade de respostas fantásticas, então, de verdade, vai mais uma queixa do que um juízo de valor sobre isso, porque tem experiências muito boas. A gente hoje ainda existe. Na Universidade Federal do Pará, onde eu sou orientador, lá no programa de pós-graduação, hoje a discussão era uma invenção meio imediata de uma clínica funcionando virtualmente, enfim, que pudesse atender, sobretudo, os trabalhadores
da saúde que estão em sofrimento e não tem espaço de resolver isso fora. Então, tem um conjunto de iniciativas enorme bom, eu faço, talvez a minha esperança seja um pouco pelo fato de que esses colegas pesquisadores, esses mestrandos, esses doutorandos, estão em tempo integral nos seus gabinetes de estudo, nas suas casas, atendendo, trabalhando e tentando resolver isso, e, portanto, ficarão mais longe do vírus do que as outras pessoas que estão produzindo o desmonte e a crítica da universidade pública, das políticas públicas inclusivas. Então, eu fico bem triste quando qualquer pessoa adoece de coronavírus ou de qualquer outra doença, mas eu quero confessar para vocês que eu fico triplamente triste quando a pessoa que faz isso é alguém que cuida, é alguém que pesquisa e é alguém que está envolvido em melhorar a vida. Sem dúvida. A pluralidade da universidade é a nossa riqueza. E é uma pena que tentem nos reduzir a uma única posição política, quando o conjunto de saberes que a gente produz, que a gente aprofunda, difunde, etc., isso é que faz a força da universidade, né? E eu tenho até um sonho, ou tinha um sonho de que a gente pudesse ter uma universidade com características mais revolucionárias, mas isso não para ser reduzido a um ambiente de uma única perspectiva política, né? Eu quero dizer para vocês, eu quero deixar que vocês façam o encerramento da nossa live hoje, porque eu gosto sempre que as pessoas convidadas teçam as suas considerações e se despeçam de quem nos acompanhou com tanta atenção e carinho ao longo do período que estivemos aqui. Mas quero, antes disso, apenas lembrar que na semana que vem, no dia 29, estaremos aqui às 19 horas para discutir indígenas e um Brasil genocida, com 3 convidados de universidades, estudiosos, mas também com pessoas ligadas à ambiência indígena, ao povo guarani, e isso vai ser muito importante. No dia 6 de maio, Infâncias e Isolamento Social, com a Conceição Silva, a Beatriz Corsino e a Suzana Libardi. E já adianto para vocês que nós vamos ter uma live especial por conta do Dia do Trabalhador. Vai ser, na verdade, não vai ser no Dia do Trabalhador, a gente vai comemorar os trabalhadores no dia 2, fazendo um diálogo com uma companheira estudiosa de Cuba, que vai trazer a perspectiva cubana sobre a solidariedade nesse momento, na solidariedade que eles tradicionalmente têm levado a outros países por meio do trabalho de pessoas na área da saúde, e vai nos trazer um panorama de como é que está o cenário nesse momento em Cuba, que é um país que a gente tem dificuldade de acesso à informação por intermédio da grande mídia. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, e quero, então, agradecer muito ao Cindo e Maria Dionísia pela generosidade e pela qualidade das reflexões que trouxeram nessa noite. Deixo aqui para vocês tecerem as suas considerações finais. Muito obrigado em nome da Abrapso, agradeço também a Rede Unida que esteve com a gente. Quer falar, Alci? Então, de verdade, eu adorei essa nossa conversa. O dia hoje começou cedo, eu achei que eu fosse estar na minha reserva, mas enfim, essa conversa começou e a alquimia aqui foi produtiva e desafiou o pensamento, enfim, desafiou o afeto. Eu acho que estou muito satisfeito de ter aceito. De todo jeito, me parece que e aí eu gostaria de ocupar o lugar de alguém que, neste momento, também representa o Conselho Nacional de Saúde, convidá-los a fortalecer aí esse conjunto de iniciativas, convidar cada um e a cada uma a esse movimento de cuidar do trabalhador e da trabalhadora da saúde, das áreas essenciais, porque isso é cuidar do Brasil, é cuidar de cada um de nós, constituir redes de solidariedade aí, porque nós temos muita gente em condição de vulnerabilidade que precisa da solidariedade, que precisa dessa condição humana de se sensibilizar com o sofrimento e do cuidado.
mas, sobretudo, também os trabalhadores de saúde precisam disso tudo, porque eles estão num duplo vínculo, neste caso, no trabalho, e um jeito de mitigar o desgaste do serviço de saúde é constituir essas redes de cuidado. E, por último, lembrar de que a nossa maior fortaleza em relação à pandemia se chama Sistema Único de Saúde, é a política pública mais inclusiva que nós conquistamos lá na Constituição, e para quem estuda política pública sabe que a etapa de formação de uma política ela se reestabelece na implementação, porque os diferentes atores se põem em jogo de novo. E isso é só um alerta, porque a aliança que trabalhadores e população usuária do serviço fizeram lá em 86 e depois em 88, ela precisa ser retomada, porque senão nós teremos uma perda cada vez mais significativa, não só dos direitos, mas também dessa nossa fortaleza, que é o Sistema Único de Saúde, que está nas suas experiências locais, na sua experiência, inclusive, conceitual de produzir novos arranjos, novas tecnologias, ajudando no combate à pandemia, como a Força Nacional de Saúde fez lá atrás, em Brumadinho, na Boate Kiss, numa porção de outras situações. Então, não é só para o cotidiano, é também para os eventos adversos que a gente acha que nunca vão acontecer, e eles sempre acontecem. Então, um convite aí para a defesa do SUS e das políticas sociais inclusivas que se traduzem em direitos das pessoas, não em interesses difusos de segmentos pontuais aí da sociedade. Super agradecer a Abrapso, são sempre convites que valem a pena, então, muito obrigado. E a Dionísia, que eu nem conhecia, só assim adorei. Obrigado. Eu também quero agradecer o convite, gostei bastante de ter participado, a gente fica sempre preocupado, né? Eu nunca participei de nenhuma live, e também não conhecia a Alcindo, foi um prazer conhecer. Agradeço também a participação das pessoas aí que estavam nos assistindo, e eu penso que essa nossa conversa de hoje, que é isso, né? É uma conversa para instigar, isso que é o interessante da coisa, mas acho que, por fim, é um convite para todos nós, né? Para a gente manter essa força aí da solidariedade e da ação coletiva articulada, porque acho que é isso que nós estamos precisando. E acho que localmente um convite também aos profissionais de saúde e às pessoas que participem dos conselhos municipais, né, de saúde, de educação, de turismo, da mulher, são vários, na verdade, espaços de participação localmente, que são lugares para a gente começar a agir, né? Acho que isso é bastante importante. Não só esses espaços, mas esses são espaços institucionalizados e acho que é importante que a gente os ocupe também. Mas, enfim, acho que o convite é esse, que a gente mantenha essa potência, essa força aí da solidariedade da ação coletiva. Muito obrigada e parabéns à Abrapso por essa iniciativa de fazer esses debates online, acho que é importante. E isso nos dá, então, o gás, o alimento para chegar a essas ações solidárias e coletivas para transformações necessárias, né? Muito obrigada e boa noite para vocês. Obrigado. Então, fica o chamamento para a luta por tudo aquilo que é comum, e o nosso abraço para todas as pessoas que estiveram nessa noite com a gente. Obrigado, até a próxima. Tá, tchau.